Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. E hoje, pessoal, a gente vai trazer uma curiosidade cartográfica, geográfica, interessante e importante que muita gente às vezes nem se pergunta, né? Mas eu queria fazer, inclusive, uma pergunta para você que me ouve nesse momento. Por que que o norte está na parte superior da maioria dos mapas do mundo? Será que se a gente invertesse, colocasse o hemisfério sul em cima, o hemisfério norte embaixo, estaria errado? A gente pode fazer essa analogia com a inversão, colocando o mapa de cabeça para baixo? Por que que os Estados Unidos ficam na parte superior dos mapas, enquanto países do hemisfério sul são posicionados na parte de baixo? As explicações vão passar por questões religiosas, espirituais, políticas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pessoal, poucas coisas parecem mais naturais do que os 4 pontos cardeais, a saber, norte e sul, leste e oeste, quando a gente pensa na cartografia, localização no espaço geográfico. Onde quer que você esteja no planeta, você pode ver o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste. O zênite do Sol identifica o sul, enquanto outra estrela, a estrela polar, lhe dirá onde está o norte. Sem os pontos cardeais estaríamos perdidos. Mais do que pontos em um mapa ou bússola, são ideias poderosas com significados políticos, morais e culturais. Mas por que o norte acabou no topo da maioria dos mapas do mundo, pelo menos os que mais são trabalhados no dia a dia? Embora as 4 direções cardeais de uma bússola sejam definidas pelas realidades físicas do polo norte magnético, norte e sul, e do nascer e pôr do sol, leste e oeste, não há razão para o norte automaticamente receber essa distinção. O sul e o leste poderiam muito bem ocupar esse lugar e já o fizeram em algum momento do passado. Vamos pensar então o oeste no mapa no topo. Embora tenha dado origem a um dos conceitos mais poderosos e intangíveis, o Ocidente ou mundo ocidental, as sociedades antigas recusavam-se a privilegiar o Ocidente como lugar onde o sol se punha. O pôr do sol personificava o fim da jornada da vida, antecipando a escuridão e o reino da morte, de modo que quase nenhuma cultura o escolheu como orientação sagrada para a oração e menos ainda o colocou no topo de seus mapas. Ele era colocado na área inferior dos mapas, como no Mapa Mundi de Hereford, um dos grandes mapas medievais, no qual, ao olhar para baixo, você chega ao oeste, onde o julgamento final espera por você. Essa posição está associada a uma sensação de fim, de prenúncio, de escuridão, de decadência. E nas bordas do mapa estão as letras MORS, palavra latina para morte. Mas se o oeste estiver na parte de baixo dos mapas, obviamente o leste estará na parte de cima. Vamos pensar no leste e o nascer do sol. Na história dos pontos cardeais, tudo começa no leste com o nascer do sol. O Oriente tem sido, desde os tempos imemoriais, um símbolo de nascimento, do início da jornada da vida. Oriente vem do latim oriens, parecer, nascer, é raiz do termo orientação, palavra formal de nos localizarmos no espaço. O leste foi definido em oposição ao oeste ao longo do eixo horizontal que precedia o norte e sul. Do cristianismo primitivo, o leste é a localização do paraíso, uma razão poderosa pela qual ela é posicionada no topo de muitos mapas mundi. No mapa mundi de Hereford, abaixo de Cristo, sentado em um arco-íris, está o Jardim do Éden, abaixo a Torre de Babel e no centro Jerusalém. Na parte inferior a oeste estão os pilares de Er, que podem ser interpretados como o fim dos tempos. Fora do mundo terrestre, nas bordas do mapa, o tempo terrestre termina e é substituído pelo eterno presente do céu, onde não há necessidade de pontos cardeais. E no canto inferior do mapa há uma figura saindo do quadro, olhando para o mundo que ele está deixando. A inscrição acima diz: continue. A figura parece sair da vida, mas olha ansiosamente para o topo do mapa, para o leste, aquele lugar de renascimento, onde toda a vida começa. Esse mapa mundi foi feito em couro de bezerro por volta de 1300, coberto por mais de 1000 inscrições, ilustrações de labirinto e monstros. É uma vasta enciclopédia visual do conhecimento cristão e retrata a criação bíblica da humanidade. Por que foi criado? Permanece ainda um mistério. Embora não haja um mapa convencional, pois ao invés de mostrar um caminho físico, traça um caminho espiritual, é a prova de que mapas poderiam sim ter o leste como norte. É que a morada também tem a ver com identidade, que é uma declaração espiritual e teológica, não geográfica, sublinha o historiador dos mapas islâmicos Youssef Rapport. E vamos pensar então no sul, nos mapas do mundo islâmico. A direção geográfica tem sido extremamente importante para o ritual na vida diária desde o início do Islã. A Qibla é a direção sagrada da oração para Meca. À medida que mais tribos ao norte de Medina, cidade onde o profeta Maomé viveu e ensinou, se converteram ao islamismo,
o Qibla se estabeleceu ao sul. Isso impactou a maneira como eles viam o mundo. Então, fazia sentido que, escolhendo uma direção cardinal sobre as outras, eles escolhessem essa. É por isso que a maioria dos mapas mundi islâmicos posicionam o sul na parte superior. Um dos mapas mais famosos posicionando o sul na parte superior foi feito em 1154 por Al-Idrisi, que viveu na corte do rei normando cristão Roger II da Sicília, embora fosse muçulmano. Nesses mapas, a Europa está na parte inferior e muitas vezes é muito menor do que estamos acostumados a ver. Embora não seja o foco desses mapas, o continente europeu tem um belo nome: a diversão de quem anseia por viajar pelos horizontes. Essa é a tradução literal, diz o historiador. Séculos depois, o Sul ressurgiu no topo com obras como América Invertida, do pintor uruguaio Joaquim Torres Garcia, e o icônico Mapa Corretivo Universal do Mundo de 1979, do australiano Stuart MacArthur. MacArthur escreveu na legenda do mapa: o Sul não vai mais chafurdar em um poço de insignificância, carregando o Norte em seus ombros por pouco ou nenhum reconhecimento de seus esforços. Finalmente, o Sul emerge por cima, algo geopoliticamente extremamente interessante. Professor, mas por que o Norte começou a aparecer no topo, então? O Norte é o mais contraditório dos pontos cardeais. É um lugar desolado e escuro, um deserto congelado de exílio, punição e até morte. Monstros e demônios enchiam as regiões congeladas do norte dos mapas cristãos medievais, mas é também uma região de beleza austera, gerando maravilha, revelação e, com a estrela polar, constância e até salvação. O norte também é o único entre os 4 pontos cardeais devido ao polo físico do campo magnético da Terra. As correntes de convecção combinam a eletricidade com o núcleo planetário de ferro e níquel, criando um campo geomagnético que gira em torno do planeta e se espalha pelo espaço. No entanto, como não possuímos uma bússola neurológica interna, do ponto de vista científico, não temos um sentido inato do norte magnético. Então, por que ele acabou por padrão no topo do mapa mundi é uma questão ainda que divide a maior parte dos historiadores. Sabemos que os chineses o tinham ali, embora as primeiras bússolas chinesas apontassem para o sul, que era considerado mais desejável do que o norte escuro. O imperador vivia no norte do país e sempre tinha que aparecer no topo do mapa, olhando seus súditos de cima para baixo. E os demais mapas, como o norte no topo, o que aconteceu para que se definisse dessa maneira ao longo do tempo? Se há algo que explica por que tendemos a colocar o norte lá no topo, acho que é o Polaris, diz Felipe Fernandes Arnesto, especialista em história da navegação e cartografia. O verdadeiro salto para o norte veio com a expansão da navegação em alto mar. Essa estrela do norte foi absolutamente crítica para os navegadores se localizarem naqueles mares desconcertantes, onde não há características físicas para dizer onde você está. Se for para apontarmos um momento decisivo para a fixação do norte no topo do mapa mundi, isso seria em 1569 e a publicação do cartógrafo flamengo Gerard Mercator. Talvez um dos mapas mais conhecidos, a gente tem até os dias atuais. Seu mapa, o mapa de Mercator, ficou famoso por ser o primeiro a levar em conta a curvatura da Terra, embora não seja o primeiro a colocar o norte lá no topo. Foi projetado para ajudar os marinheiros a navegar pelo mundo, usando linhas de latitude e de longitude para traçar um caminho mais reto. O norte está no topo, mas não que isso importasse mais, muito pelo contrário. Os polos norte e sul projetavam-se ao infinito naquele momento, e não importava, segundo Mercator, pois não havia interesse em navegar até eles. O mapa de Mercator tornou-se na cartografia padrão para fins náuticos. Na década de 1970, ele foi usado como base para mapear a superfície de Marte. O norte de Mercator havia triunfado, mesmo em planetas distantes, mas de volta à Terra, pelo menos como ponto cardeal, essa posição já não é mais tão privilegiada. Hoje em dia a gente ainda fala de mapas virtuais, tá galera? Nas últimas décadas, a maioria das pessoas carrega seu próprio atlas virtual no telefone. O ponto mais importante é aquele pequeno ponto azul em nossos aplicativos de mapa que seguimos sem muito cuidado com as direções da bússola ou terreno pelo qual estamos se movendo. Com o mapeamento tradicional de mapas, trata-se de ter uma visão geral da área de interesse, você se coloca mentalmente lá e navega usando as habilidades que aprendeu na infância. No mapeamento online, os pontos cardeais são menos relevantes. Com o Google Maps, por exemplo, seu telefone sabe onde você está e o que você vê é orientado de forma a colocar você no centro. Ele é autocentrado. Você é o centro do mapa e a direção em que está viajando à sua frente. A geração que cresceu com smartphones pode nunca saber como está perdido de fato. Alguns observadores temem, no entanto, que estejamos virtualmente
virtualmente conectados, mas quando a gente pensa no ambiente, a gente esteja separado do mundo físico, habitando num reino confuso de analfabetismo espacial. As habilidades de orientação foram essenciais para a sobrevivência ao longo da nossa história evolutiva, diz o jornalista científico Michael Bond. A relação que você tem com a paisagem pela qual está viajando não se reduz a um conjunto de instruções. Obter informações do lugar ao seu redor ajuda a construir um mundo cognitivo. Pela primeira vez na história da humanidade, podemos estar perdendo muitas das habilidades e ferramentas espaciais que nos sustentaram por milênios. Em outras palavras, podemos estar perdendo o nosso norte. Galera, essa reportagem é uma adaptação de um episódio da série da BBC Rádio One Direction, de um historiador e autor, Jeremy Broughton, tá, galera? E é importante pensar e tentar entender como os mapas são cartografados, como eles são desenhados, por que sim, o norte fica na parte superior e o sul na parte inferior. Saber que mudar isso, inverter essa lógica, não nos torna errado, e isso tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a cartografia, e claro, aquela preocupação também de que, devido às facilidades que a gente tem no mundo virtual hoje, para a gente poder se localizar, cada vez a gente tem utilizado menos técnicas para poder ambientalmente, fisicamente entender que direção tomar. A gente fica por aqui fazendo aquele convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho, que daqui a pouco a gente traz mais um pouco de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!